está ficando para o segundo plano. Vamos esperar então para 2022. Bom, agora são 8 horas e 23 minutos. Repita. 8h23, o Jornal da Manhã de hoje recebe aqui o arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, que vai lançar nesta terça-feira, amanhã, o livro Monsenhor Expedito Sobral de Medeiros, um arauto da dignidade humana no sertão potiguar. Bom dia, Dom Jaime. Muito obrigado pela sua disposição do senhor, vir conversar conosco sobre esse lançamento deste livro tão especial. Muito bem. Bom dia, Laure. Bom dia, Júlio Pinheiro. E bom dia, Virginia Shelley. Bom dia. O nosso grande técnico ali, Anthony. A todos os ouvintes da Jovem Pan News, com muita alegria, me faço presente aqui. Desde já agradeço muito a deferência do convite para esta, vamos dizer assim, promoção deste evento de amanhã à noite, às 19 horas, em São Paulo do Potengi, o lançamento deste livro. Este livro trata-se da minha dissertação de mestrado em Ciências da Religião, isto concluído em 2012. Entre 2011 e 2012, na Universidade Católica de Pernambuco. Foi uma experiência muito válida e eu tinha de escolher um tema para fazer a dissertação. Primeiramente, pensei em falar sobre os encontros dos bispos do Nordeste que aconteceram em 56 em Campina Grande e em 59 em Natal. Esses encontros foram muito importantes porque contaram com a presença do presidente da República, Juscelino Kubitschek, e eram encontros nitidamente voltados para o desenvolvimento do Nordeste, à época, uma das regiões mais pobres do mundo. E vejam ali, nós tínhamos a visão também de Dom Helder Câmara, que era bispo auxiliar do Rio de Janeiro, e aqui em Natal a presença de Celso Furtado, que a partir daquele momento criava-se a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Então, a partir daí, vimos que seria um tema bastante vasto e seria melhor eu concentrar o trabalho e aí descobri que poderia pegar um viés muito oportuno, muito bom, sobre o Monsenhor Expedito Sobral de Medeiros, que era uma referência sempre aqui na Arquidiocese no Estado. Todas as pessoas que vinham a Natal naqueles tempos, porque nós temos neste contexto de encontro de bispos, temos também o surgimento do movimento de Natal. Era um movimento que veio à tona através da ação social da Igreja. E esta ação, através de Dom Eugênio Salles, que era o bispo auxiliar, contando com vários sacerdotes que se dedicavam à causa da transformação da realidade para melhor, foi se desenvolvendo de modo muito amplo, de modo que muitas pessoas, eu era ainda seminarista, seminário de São Pedro na década de 60, e aí percebia como havia uma frequente, vamos dizer assim, sequência de visitantes que vinham do exterior para conhecer o movimento de Natal. E da programação sempre estava conhecer Nísia Floresta, onde estava a experiência inédita para a igreja, de paróquias sobre os cuidados de religiosas e não de padres, e São Paulo do Potengi, onde se dava a bonita experiência de comunidades de base, de uma identificação muito próxima do pároco com o povo de Deus, né? E isto foi muito importante porque trouxe para a nossa igreja de Natal esta referência que deve ser muito vista, estudada, porque foi um momento muito importante. De modo que, quando eu escolhi também o meu orientador, o Dr. Newton Darwin, que era o diretor do curso de pós-graduação da Unicap, e assim vimos como seria importante ver
o Monsenhor Expedito. É o que nós estamos fazendo, porque ele viveu muito as ações da ação católica. É exatamente o que eu queria perguntar para o senhor, Dom Jaime. Qual foi a característica mais marcante, já que o senhor na época era um seminarista, do Dom Monsenhor Expedito Sobral, que fez com que você resgatasse essa memória da presença dele na sua vida e também aqui no Estado? Porque o Monsenhor Expedito, a história dele é muito, muito bonita. Quando ele manifestou o desejo de ser padre, ele era filho ele nasceu na região do Barão de Serra Branca, aquela região perto de Santana do Matos. E o seu pai, o senhor Joca, quando ele manifestou o desejo de ser padre, o pai disse: eu espero que você não faça do altar um balcão. E questionou sobre isto. E o Monsenhor Expedito era aquela referência de um homem muito simples, inteligente, cuidadoso nos estudos, atualizadíssimo com a vida da igreja. E ele, desde que eu entrei no seminário em 61, até a sua morte no ano de 2000, tivemos muitas oportunidades para estar com ele na reunião do clero, nos momentos mais tensos de discussões sobre algum assunto. Ele dava uma palavra, todo mundo ouvia. Era um homem extraordinário, assim, de uma descontração impressionante, brincava muito. Também era muito ligado a essa promoção humana. Pois é, a questão social do Monsenhor Expedito, que eu já queria entrar nessa conversa, Dom Jaime, para o senhor falar, trazer um pouco mais do que o senhor relata nesse livro que vai ser lançado amanhã, porque toda a obra social do Monsenhor Expedito, os relatos mostram que começou ainda na década de 50, quando ele teria ouvido numa comunidade rural um apelo de um trabalhador potiguar, que disse o seguinte: Monsenhor, tira de nós dessa escravidão, que era a escravidão da seca, da estiagem, da falta d'água. Isso mesmo, esse fato aconteceu. A Arquidiocese de Natal contava com um grupo de padres muito engajados na promoção humana e estava acontecendo a construção do açude de Pataxó, no sertão central Cabugi, ali perto de Angicos. E aí foi em 58, e um grupo de padres foram visitar essa construção do açude. E quando eles chegaram lá, realmente aquele pessoal que naquela época eram identificados como caçacos. Caçacos eram aqueles homens nordestinos que se vestiam com roupa de saco de açúcar, né? Era o tecido que tinham, compravam o saco de açúcar vazio nas mercearias, lavavam e faziam as vestimentas, né? E imagina aquele formigueiro humano de construção de uma barragem, de um açude, a lombo de jumento, caçambas. E quando os padres chegaram lá, e veio um e disse: seu padre, tire nós desse inferno, pelo amor de Deus. Que era a seca, que era a falta d'água. Ninguém tinha o que beber. Era a seca e também o regime dos barracões, né? Os coronéis dispunham daquelas verbas que vinham, quase você não recebia dinheiro, mas sim mercadoria no barracão. E essas situações todas que fez com que o Monsenhor Expedito tivesse esta consciência muito aguçada em termos de ajudar a promover a dignidade humana das pessoas. Eu me lembro muito bem que quando houve a campanha para as adutoras, década de 90. Na década de 90, ele, no governo de Garibaldi, do secretário Elias Fernandes, né? Então, ele se empenhou bastante nesta campanha e foi muito exitosa, mas ele dizia, e quando também sempre mostrava ao povo a consciência que deviam ter para se libertar de tudo aquilo que poderia ser algum tipo de escravidão, de dependência, ele disse, quando eu participei dos 50 anos de sacerdócio dele em São Paulo do Potengi, foi uma celebração muito bonita, contando com a presença de Dom Helder, com a presença de um grande teólogo belga, o padre Comblan. E aí ele, diante de todas as autoridades, era muito relacionado também com os governos. O projeto das adutoras se deu no governo de Garibaldi.
e essas lideranças estavam todas em São Paulo do Potengi. E quando ele foi falar de modo muito descontraído, ele dizia, falando sobre a experiência dele, mostrando o que se fala no livro sobre Maria Correia, que era muito consciente daquilo que ele dizia. Ele disse assim: olha, faz 50 anos que eu ensino o povo a votar e até hoje não aprenderam. Né? Isso diante, bem atual, inclusive. Isso diante de todas as autoridades que estavam ali. Então ele tinha esse carisma de muita liberdade, é uma pessoa muito assim... Transparente, né? Era um homem transparente. Transparente. Houve a campanha das adutoras, aí houve uma reação muito forte daqueles que são granjeiros e têm granjas em casa. E tem que entrar o cano na propriedade, não, eu me lembro... mas era muito a questão da Lagoa do Bonfim. Queria secar, né? Queria secar, houve muita reação, inclusive de pessoas inteligentes, capazes, quer dizer, escritores, gente de consciência, de destaque na sociedade. Professores universitários. E ele se refere, olha, esses sibaritas daqui estão. Mas ele, na reunião que houve em Santa Cruz, nos grandes centros de polarização para a discussão das adutoras, uma das atitudes, ele disse, olha, hoje aqui ninguém bebe água mineral. Quem quiser tomar água, essa que vem dos barreiros e não nesse dia, só para a gente lembrar para os ouvintes, quando esse movimento foi lançado em Santa Cruz, essa referência de tomar a água que servia lá, porque ele conseguiu mobilizar toda a classe política. Monsenhor Expedito levou para Santa Cruz numa manhã, acho que é 9 horas da manhã, debaixo de um sol forte. Ele conseguiu levar toda a classe política para iniciar aquele movimento na época que resultou em todo um sistema de adutoras do estado do Rio Grande do Norte. Inclusive, ele dá nome a um dos maiores sistemas, que é a adutora Monsenhor Expedito. E aí foi quando ele disse, se estiverem com sede, vão beber a água do barril. Ninguém toma água mineral. Quer dizer, ele fez com que os outros sentissem o drama das pessoas. E também ele mobilizou toda a classe política do Estado, independente de qualquer, vamos dizer, conotação político-partidária. Não tinha partido, todo mundo foi. Todo mundo, inclusive o Canal de Pataxó, que era uma obra ligada ao açude de Pataxó, para perenizar uma parte do Vale do Açu, a margem direita. E ele encampou também esse projeto, e quem veio inaugurar foi a FHC. E ali o Fernando Henrique, né? E ele, muito assim, astucioso, muito no seu próprio estilo, ele fez um bilhete pedindo ao presidente para que construísse realmente a barragem Armando Ribeiro Gonçalves. E aí ele disse, bem, se eu entregar esse bilhete aos ajudantes de ordem, certamente ele não vai receber. Aí ele ficou ali por perto. Num determinado momento ele colocou o bilhete na bolsa da lapela do paletó do presidente. E até dizia o projeto das adutoras reuniu, né, do agricultor ao cardeal, porque ele juntou todas as lideranças do Estado. Naquela época tínhamos aquele jovem lá de Acari, que era Vicentinho. Sim, hoje é deputado federal, né? Presidente da CUT. Presidente da CUT na época. E aí a manchete era lá no Rio Grande do Norte, a igreja reúne do sindicalista ao cardeal, porque todas as lideranças estavam... Então, o senhor Expedito foi um senhor das águas, digamos. Aí inclusive, antes desse meu trabalho, tem um muito significativo também, que é de vocês podem ver. Aqui eu vou até mostrar. Aquele jeitinho, Antônio, aqui, para mostrar para o pessoal que está aí pelo YouTube, aqui, bem bonitinho. Pois bem. Antes teve uma obra de Aloísio Azevedo, que desenvolveu um trabalho minucioso sobre a atuação do Monsenhor Expedito. É outra obra que fala de Monsenhor. É uma obra anterior. Eu me servi muito, tive de consultar muito essa obra de Azevedo, porque era uma documentação. E quando nós publicamos uma obra, um trabalho de dissertação de mestrado, de doutorado, normalmente se faz um enxugamento, porque é para tornar o livro mais palatável, mais
fácil de ser lido, né? Tudo aquilo que era mais do ponto de vista científico, de pesquisa da ciência da religião, nós deixamos de lado e privilegiamos essa parte das águas. Né? Dom Jaime, anos se passaram, né? E a gente abriu o jornal há pouco falando de investimentos para o governo do RN, né? E a gente sabe que a crise hídrica, hoje informações inclusive da Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, mostra que nós temos hoje 2 açudes completamente secos aqui no Rio Grande do Norte. Que é o açudes monitorados. Monitorados pelo governo, né? São os açudes do Inharé e o Trairi. Um fica em Santa Cruz, exatamente que a gente fez referência, e tem o outro na cidade de Tangará, que inclusive é a sua cidade. Como é que o senhor vê a questão hídrica hoje do estado do Rio Grande do Norte? E só para complementar também, como é que a Igreja Católica tem atuado nesse momento, nessa questão hídrica? Qual é o legado que a Igreja Católica tem continuado de Monsenhor Expedito? Olha, a Igreja Católica sempre foi muito fiel. Eu posso dizer com muita humildade que sempre me identifiquei com essa questão. Quando eu era bispo de Caicó, me lembro muito bem que durante o período, tenho a impressão que Aloísio era ministro da integração, acho que foi no governo ainda de Sarney, houve um projeto de integração das bacias do Rio São Francisco com o Nordeste Setentrional, aqui do lado do nosso do estado. E esse projeto parece que ficou um pouco ainda em banho-maria, mas depois, né, com o plano de desenvolvimento sustentável do Seridó, que aconteceu de modo muito exitoso, também no governo de Garibaldi, com o secretário de Recursos Hídricos, que era Rômulo Macedo, e depois foi para Brasília. Então, dentro deste contexto, nós já pensávamos muito sobre a questão hídrica. E quando cheguei em Natal, nós planejamos uma visita, houve uma caravana das águas envolvendo as 3 dioceses, Natal, Mossoró e Caicó. Começamos esta caravana sobre a parede da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. De lá fomos para Paraíba, para o açude Ávido, Engenheiro Ávidos, que era o local que receberia as águas que deveriam vir da transposição do Rio São Francisco. Isso foi muito interessante, uma caravana de 3 dias. Passamos em Salgueiro, então em Cabrobró, aí fomos ver a construção desse projeto, porque tem a impressão que foi nos últimos governos do Partido dos Trabalhadores que o projeto foi tirado da gaveta. Desde o Império, por exemplo, o açude do Cedro, no Ceará, ele foi construído na grande seca do século passado, do século XIX, e era dito assim, o imperador dizia: eu vendo a última pedra da coroa, contanto que nenhum nordestino morra de sede ou de fome. E esse açude do Cedro é um açude muito bonito, é uma obra-prima da engenharia hídrica. É muito interessante, todo construído com pedras bem trabalhadas. Depois dessa perspectiva, começamos a viver os passos que o governo federal foi dando em vista da questão da seca, dos recursos hídricos. A região do Mato Grande, aqui de João Câmara para lá, quem vai para Macau, podemos ver um poço ainda de 1953, não era ainda o DENOX, era o IFOX, Inspetoria Nacional de Obras contra as Secas. Era o único poço de água ainda salobra, porque é uma região nitidamente de calcário, onde há o evento do calcário, a água normalmente não é boa. Água salobra, aquela água salobra. E a partir dali, então, a luta pelo combate à seca. Aí viemos dando passos, fomos visitar o São Francisco, depois mudamos a linguagem, a terminologia de combate às secas, e isso não tinha mais sentido, porque era um fenômeno natural. Nós passamos a falar em convivência com o semiárido. Tivemos a oportunidade de visitar o ministro Raul Jungmann, que era
estava na Sudene. Então houve toda uma campanha, uma ação, até culminar com as adutoras e assim por diante. E a transposição do São Francisco, que está chegando agora em janeiro. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria deixar o espaço aberto para o senhor fazer o convite para o lançamento amanhã. Muito bem. Então, com muita alegria, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade à Jovem Pan News, a toda essa bancada de radialistas, de jornalistas e comunicadores são tão competentes, e lá lanço o convite para amanhã. Teremos às 17h30 uma missa em sufrágio da vida eterna do Monsenhor Expedito, que está sepultado na igreja de São Paulo do Potengi, e às 19 horas uma programação da paróquia com a prefeitura, que é o dia de emancipação do município, para o lançamento deste livro. Eu já fiz os convites a quem poderia. Teremos uma solenidade também muito na terra de Monsenhor Expedito. Na terra do Monsenhor Expedito, superando também qualquer polarização político-partidária. Quem participou daquilo, quem participou daquele momento foi convidado. O deputado Zé Dias, estamos convidando o senador Garibaldi. Quem participou da luta, quem participou da luta vai estar lá, porque realmente para a Igreja do Rio Grande do Norte é algo muito honroso e tão oportuno prestar essa homenagem à memória do Monsenhor Expedito, que foi sempre muito coerente. No livro de Azevedo, que a gente se dizia: a dignidade humana, o despojamento, o testemunho, a simplicidade e a pobreza era a sua vestimenta. Isso era muito bonito. Muito obrigado, Dom Jaime Vieira Rocha. Eu que agradeço a você. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Deus nos favoreça com um ano bem diferente, realmente renovado. Se Deus quiser. Muito obrigado. E finalizando aqui este bloco, 8h45. Repita. 8h45, nós vamos